Shalom Ubrachá. Então, nossa Parashat Pinchas, ela nos conta sobre Pinchas. E vamos dizer assim, as estrelinhas do filme aqui vão ser o Pinchas, o Zimri ben Salo e a Cosbi Batsur. O Zimri ben Salo era o presidente da tribo de Shimon. Então, como aprendemos na aula anterior, desde a saída do Egito, desde Moshe Rabbeinu até o rei Shaul, que era o nosso primeiro rei, tivemos juízes. Ou seja, cada tribo tinha o presidente dela, e na época de Moshe Rabbeinu, Moshe era o juiz, mas politicamente quem mandava na tribo era o presidente. E Moshe, ele fazia os julgamentos e ele era o juiz, ele colocava a lei divina na prática. Depois cada geração teve um novo juiz, e cada tribo novamente tinha o presidente da tribo e tinha um juiz para todo o nosso povo. Abaixo desse juiz, de acordo com o conselho do Itró, tinham os juízes de 10, juízes de 50, juízes de 100. Ou seja, o juiz não era um juiz para o povo inteiro, que ele tinha que cuidar de cada caso. Só as coisas difíceis traziam para o juiz. Então Moshe também, as coisas difíceis trouxeram para ele a partir do conselho do Itró, que o nosso povo se estruturou assim, e cada tribo tinha o seu presidente. E o Zimri ben Salo era o presidente da tribo de Shimon. E quando teve o escândalo, o festival das Moabitas e Midianitas, que o Moab e Midian, eles recrutaram lá todas as mulheres, não importava se a mulher era solteira, casada, viúva, divorciada, não importava o que. Pegaram todas as mulheres do país, mandaram para as mulheres, não todas, né? Quer dizer, tinha critérios, tinha que ser dentro daqueles padrões de beleza que elas teriam que dar um golpe no nosso povo. E para isso não adiantava mandar mulheres muito velhas, mandaram jovens, lindas, não importa se elas eram casadas, solteiras, porque na religião deles, como estudamos na aula anterior, eles tinham uma religião que chamava Baal Peor, que o serviço do Deus deles era que você tinha que fazer sobre a estátua o que você faz no toalete. Xixizinho, cocôzinho em cima da estátua, assim se servia aquela estátua. Não se prostrava na frente dela, colocava ela embaixo e pichenkak em cima dela. E por causa que eles tinham essa religião, que se até no seu Deus você tem que fazer em cima dele o que você faz no banheiro, então quanto mais se a mulher é casada, o que vai importar para o marido se ela vai dormir com outro? Só que para Deus isso importa. Isso que era o objetivo deles. O Bilam, que era o feiticeiro de Midian, depois que tentaram fazer tudo, nenhum povo nos venceu com o exército, nenhum povo. O Bilam tentou amaldiçoar o nosso povo e não conseguiu. Ele deu esse conselho, ele falou: olha, fazendo com que a gente faça idolatria, durma com mulher casada, fazendo tendo relações ilícitas, idolatria, Deus não vai nos ajudar. E automaticamente nosso povo vai desaparecer da face da terra. E eles mandaram, então, recrutaram lá todas as mulheres que estavam dentro dos padrões básicos, né? Padrões de beleza básicos, não importa se ela era solteira, casada, instruíram elas exatamente o que elas devem fazer. Elas fizeram um festival
de mulheres do lado do acampamento do nosso povo, e todos os jovens foram lá, soldados de 20 anos para cima, ver o que está acontecendo. Estamos sendo atacados? Muito pelo contrário, lá estão as mulheres fazendo festival. Não me pergunta como elas estavam vestidas, se é que estavam vestidas, mas elas conseguiram seduzir aqueles meninos, e elas fizeram como condição para dormir com elas, tem que fazer o que você faz no banheiro, fazer em cima do deusinho delas, da estátua do deus delas, que aquilo era o serviço dele. E esses jovens fizeram isso. Não sei se eram só jovens que estavam lá também. Fizeram isso, levaram as meninas para casa, e nessa história a Hashem mandou uma epidemia. Deus não ajudou, aconteceu uma epidemia, e nessa epidemia faleceram 24 mil pessoas da tribo de Shimon. E que eram essas pessoas provavelmente que tinham pego essas meninas, e essa epidemia pegou eles. Quer dizer, a gente faz a coisa ruim, não é que Deus castiga, é que a coisa ruim própria já traz com ela própria embutida o castigo por ela. Não é que a pessoa faz a coisa ruim, Deus vai trazer a doença para ela. Não, a coisa ruim própria já está sincronizada com a doença, e essa doença pegou 24 mil pessoas da tribo de Shimon. O presidente da tribo de Shimon era o Zimri Ben Salo. Ele pegou a princesa de Midian para dormir com ela, com certeza. Então ela fez essa condição com ele. Ele tinha que primeiro servir o Deus dela por meio de fazer número 1, número 2 em cima dele. Levou ela para casa. O Pinchas quis fazer uma loucura para que todo mundo pensasse que ele não era o único louco, que aí daí para frente todo dia ia ter muitos loucos igual a ele. E ele entrou, pegou uma lança de pequeno porte, entrou na tenda do Zimri Ben Salo. Isso depois que o Zimri Ben Salo passou na frente de Moshe, falou para ele: olha, assim, se essa mulher é proibida para mim, quem permitiu para você a sua? E se a sua é permitida para você, então ela também, essa que eu peguei também é permitida para mim. Então ele, tipo o presidente da tribo, obriga o juiz, que é o Moshe, a assinar embaixo da coisa ruim que ele está fazendo, e aquilo ficou politicamente correto. Na hora que eles tornaram aquilo politicamente correto, aí já, Deus me livre, a tendência era que essa epidemia que aconteceu, por causa desse comportamento, de se expandir pelo nosso povo, e o povo inteiro morrer. Foi lá, o Pinchas pegou a lança de pequeno porte, teve 1 milhão de milagres lá, enfiou a lança neles, eles estavam no meio do ato. A gente fala numa linguagem de Gemara, pincel dentro do cinteiro, levantou eles e continuou uma coisa dentro da outra lá para o povo inteiro ver que eles estavam se relacionando na hora que o Pinchas enfiou a lança neles. Uma atitude que, se fosse julgada pelo tribunal, pelo próprio Moshe Rabbeinu, o Pinchas seria condenado por assassinato. Aí toda regra na Torá, ela pode ter uma exceção, caso a própria Torá traga um versículo que traga essa exceção. Então a Torá, Deus se revela para Moshe e fala para ele que o Pinchas, ele fez uma coisa muito importante, que ele tirou a fúria divina de sobre o povo de Israel. E aí nós explicamos na aula anterior como isso funciona lá em cima, que tem a revelação de Sfirat HaGvurah, que quando a gente faz alguma coisa ruim aqui embaixo, nós despertamos lá em cima a Sfirah chamada de Gvurah. Gvurah é traduzido como rigidez, severidade. Seria assim, a revelação divina de uma maneira rígida. Não Deus como a essência do bem, mas Deus como um juiz que não que por ser um juiz não só como um juiz imparcial, mas que não vai levar em conta
nada que justifique uma atitude errada. Ou seja, tem várias formas de Deus olhar para a gente. E de acordo com o nível da Sefirah, vai ter um nível que Deus vai olhar para a gente assim, coitado, ele fez a coisa errada porque ele não estava consciente 100% do que ele estava fazendo, ele achava que não era tão grave assim. Mas tem um nível que não adianta nada, que esse nível dos Sefirata Gvurah, ele fez, tem que levar. Então, nós com as nossas más ações aqui nesse mundo, a gente desperta lá em cima o comportamento divino em relação a nós por meio dessas Sefirah chamadas de Gvurah. Então isso depende de nós. A gente se comporta certo, a gente desperta lá em cima o comportamento de Deus a nosso favor, o comportamento divino a nosso favor. A gente se comporta errado, a gente desperta o contrário. Então como vai funcionar isso? O amor lá em cima, na Chesed de mundo de Atzilut, a fonte do amor, ele vai descer até o nosso mundo, e você vai amar uma paçoquinha, você vai querer comer a paçoquinha, você vai ter amor pela paçoquinha, ou você vai ter amor pelo seu marido, pela sua esposa, dependendo se você é um homem ou uma mulher, você vai ter amor pelos seus filhos. Então todos esses amores ainda estão dentro de um nível normal. Agora, quando você vai ter o amor já baixa, vamos dizer assim, seria a linha do... É como se fala assim, baixou a linha do Equador para baixo, o verão virou inverno, o inverno virou verão. Então, quando esse amor ele já ultrapassa o limite dele, ele já desce mais embaixo, ele já desce para Sitra Achara, ele já desce para o lado ruim, aí ele se torna o amor pela coisa proibida, o amor pela mulher proibida, o amor pela comida proibida, ele já vai querer fazer um filho com a mulher do outro, e etc, etc. Então, essa mesma Chesed que lá em cima, ela é uma bondade, ela é amor a Deus, e aqui embaixo ela é amar o próximo como a si mesmo, ou ela pode ser um simples amor. Você gosta da sua casa, você gosta do que você está comendo, vão perguntar para você se está gostoso ou não, você vai falar que está. Ou ela desce mais para baixo, que a pessoa vai comer uma sopa de morcego e vai falar que está uma delícia. Deus me livre. Então dizem que uma das justificativas aí da epidemia atual é a sopa de morcego, né? Então quem comeu isso pagou por isso. Acho que ele devia gostar. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, aquela Chesed lá em cima, que lá em cima é uma extrema santidade, desceu até o fundo do precipício, até ela se tornar o amor de meninos judeus pela mulher do outro, que era lá a mulher do Midian e de Moab, ou pela idolatria, que era aquele deusinho do Baal Peor, que tinha que fazer número 1, número 2 em cima dele. Quando esse amor desceu até lá embaixo, ele já virou um amor proibido, ele já é um amor da Sitra Achara, um amor sincronizado com o lado de baixo, recebendo a vitalidade dele do outro lado. Aí, Deus me livre, os problemas começaram, nosso povo recebeu toda aquela epidemia, e as 24 mil pessoas faleceram. Pinchas matou o Zimri Ben Salu com a Cosme Batsur, a epidemia terminou, Deus falou que ele é um tzadik, e terminou a história assim. Aparentemente terminou assim. Só que nós somos a nossa alma, o nosso corpo é uma roupa,
muitas vezes você se olha no espelho e você fala, como pode ter uma pessoa tão jovem numa roupa tão velha? Ontem no Koilel, alguém me falou, olha, um velhinho de 60 anos não precisa mais jejuar no 17 de Tammuz. Aí eu falei, velhinho de 60 anos, eu estou com 61, eu vou precisar olhar no espelho, o que ele está falando, velhinho de 60 anos, está falando isso na minha frente? E a gente sempre não sai dos 20, só que é uma alma cada vez mais jovem, cada vez mais reluzente, cada vez mais pura, cada vez mais iluminando, mas dentro de um corpo que vai ficando cada vez mais velho, cada vez mais ultrapassa o prazo de validade. Você tem que adiar esse prazo de validade várias vezes por meio de vários remédios e não sei, vai adiando o prazo de validade e no fim o médico te fala, olha, você tem uma artrose. Aí eu pergunto o que é uma artrose, ele fala, olha, você não vai morrer disso, mas você vai viver com isso a vida inteira. E chega um dia que a roupa velha já não funciona mais, a pessoa falece, o corpo deixa a alma e a gente vai para o tribunal divino, vão mostrar para nós o que nós fizemos aqui nesse mundo e propor para a gente uma retificação. Então Zimri Ben Salo, o Akosbi Batsur e os 24 mil homens da tribo de Shimon que fizeram a idolatria, o amor àquele deusinho Baal Peor, o amor às meninas, às mulheres do Midian e às mulheres do Moav, eles recebem uma proposta lá em cima. Quem eles se reencarnam, quem eles vão ser na próxima reencarnação, uma proposta de retificação. Eles podem consertar o que eles fizeram, nascendo de novo, uma página que não é uma página em branco, porque ela já traz escrito o que ele fez na reencarnação anterior, e ele tem que retificar nessa. Então ninguém nasce página em branco, todo mundo já nasce com o histórico, e a proposta que eles receberam, que eles vão ser nada mais, nada menos, que o Zimri Ben Salo, ele vai ser o próprio Rebbe Akiva, a Cosbe Batsur, a princesa de Midian, vai ser a mulher do tirano Rufus, que era o governador romano que oprimiu o nosso povo assim até o fim, e os 24 mil homens da tribo de Shimon que fizeram lá, expressaram o amor pela estátua e pelas mulheres do Midian, fizeram lá todas as fantasias com a estátua do Baal Peor e com as mulheres de Midian e de Moav. Eles se reencarnam como os 24 mil alunos do Rebbe Akiva. Então é a grande chance de retificar o que eles fizeram na reencarnação anterior. E qual tinha sido o problema deles? O problema era amor. O que uma religião te oferece? Amor a Deus. As meninas pegavam aquela estátua do Baal Peor, falam, olha, quer deixar minha estátua feliz? Faz um cocôzinho, um xixizinho em cima dela, ela fica feliz. Sirva ao nosso Deus e aí você vai ter o prazer de fazer com a gente todas as suas fantasias, aí você também vai ficar muito feliz. E essa proposta que elas fizeram para eles, qual foi a consequência dessa proposta? Por causa do amor que eles tiveram pela estátua, falaram, olha que religião legal, maravilhosa, você pode fazer tudo o que você quer, pode matar, roubar, dormir com a mulher do outro, o que você gosta de fazer, faz. Tudo, e ainda o Deus está feliz, a tal ponto que até fazer o número 1, número 2 em cima do Deus, você tem que fazer. Tipo, ele está feliz com esse, quer expressar o seu amor por ele, faz o número 1, número 2 em cima dele. Então esse amor
pela idolatria. Ou seja, quando alguém te oferece uma religião, o que é uma religião? É amor a Deus. E eles ofereceram essa religião. Você tem aqui o Deus, expresse o seu amor, ele gosta que você expresse o seu amor dessa maneira. E quais são os mandamentos da religião? Faça tudo o que você quer, Deus está feliz. Então eles expressaram o amor deles pela estátua e o amor deles pelas mulheres de Midian e de Moab. E agora que eles se tornam os alunos do Rabi Akiva, o Rabi Akiva fala para eles: agora a maior regra da Torá é amar ao próximo como a si mesmo. Então tudo isso está na memória da alma. É feita para eles uma proposta: olha, vocês fizeram errado, vocês tiveram amor proibido, vocês amaram a religião errada, vocês amaram a mulher errada. Agora a retificação para isso é vocês terem um amor dentro dos padrões da santidade. E o que é o amor dentro dos padrões da santidade? Aí a gente vai para uma história de Hillel Zaken. Hillel Zaken, ele era um grande tzadik. Uma vez uma pessoa queria se converter ao judaísmo. Essa pessoa, ele foi primeiro para o Shammai. Shammai era o Av Betadin. E ele falou para o Shammai: quero me converter ao judaísmo, mas eu tenho uma condição. Qual é a sua condição? Ele falou que você me ensine absolutamente toda a Torá, enquanto eu conseguir aguentar num pé só. Eu vou ficar num pé só. Quanto tempo eu conseguir aguentar num pé só? Você tem que me ensinar dentro desse tempo toda a Torá. Se você consegue fazer isso, eu me converto ao judaísmo. O Shammai ficou revoltado, porque não só que a nossa religião ela não tem proselitismo. A pessoa, para se converter ao judaísmo, tem que se converter por motivos religiosos. A gente não é proibido para nós influenciar alguém a se converter ao judaísmo. Tem que ser a partir da iniciativa da pessoa própria. E ainda ele faz uma condição dessas, quer dizer, me ensina toda a Torá enquanto eu estiver num pé só. O Shammai ficou muito bravo, colocou ele para fora. O Shammai, fora o fato dele ser um grande rabino, ele também era um engenheiro na época. E aquelas casas não tinha cimento armado, não tinha... o método de construção era pedra sobre pedra, e se a pedra não fosse talhada exatamente na medida certa, a casa desabava. Então o Shammai, ele tinha um metro dele na mão, e com esse metro que ele usava para medir as pedras, ele empurrou a pessoa para fora. E tão bravo que ele ficou. Essa pessoa foi e contou para todo mundo, falou: eu queria me converter ao judaísmo, fazer uma coisa boa, e olha como ele me maltratou. Aí falaram para ele: você deve ser um cara muito chato, então não deu certo com o rabino, vai para outro rabino. Se um rabino não deu certo, que você vai fazer o quê? Você vai deixar o judaísmo por causa disso? Não deu certo com o rabino, procura outro. Aí falaram para ele que, olha, para você tem que ser um rabino com muita paciência, e quem tem muita paciência é o Hillel. Recomendaram para ele ir para o Hillel. Ele chega no Hillel, fala para Hillel: eu quero me converter ao judaísmo, mas na condição que eu fique num pé só e você me ensina toda a Torá. O Hillel falou para ele: então fica agora num pé só. A pessoa ficou num pé só. Quanto tempo ele já podia aguentar num pé só? O Hillel falou para ele: mande sanoi alach lechabrecha al tabit. O que você odeia que te façam, não faça para o seu amigo. E o Hillel falou: olha, agora eu já te ensinei toda a Torá, o resto é explicação. Vai agora estudar as explicações. A Torá toda já te ensinei, agora só falta estudar as explicações.
que a gente aprende dessa história, que o que o Rabi Akiva dizia, Ve'ahavta l'reacha kamocha, Zeh klal gadol batorá, amar o próximo como a si mesmo. Essa é uma grande regra da Torá. E Hillel falou, isso é toda a Torá, o resto é explicação. E por que o Hillel usou essa linguagem? O que é odiado para você, para o seu amigo não faça? E não falou para ele, ame o próximo como a si mesmo? Sendo que a pessoa ainda não tinha se convertido ao judaísmo, e os mandamentos dos Bnei Noach, eles são mandamentos de não faça, e então os Bnei Noach não têm o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, mas tem o mandamento de não fazer o mal para o outro. Então ele usou isso dessa maneira, falou para ele, olha, isso é toda a Torá, quer dizer, olha, a base da Torá é essa, o que você não quer que te faça, não faz para o outro. E a versão, já depois que a pessoa se converte ao judaísmo, é amar o próximo como a si mesmo. Esse amar o próximo como a si mesmo, sendo que essa é a base da Torá, essa é a coisa mais importante na Torá. Então, quando os alunos do Rabi Akiva, eles tinham que retificar a reencarnação anterior deles, que era o amor proibido, era o amor que caiu embaixo do precipício. Como você retifica isso? Como você tira esse amor debaixo do precipício? Você traz ele para cima, ele se torna amar o próximo como a si mesmo. Ou pelo menos o que você não quer que te faça, não faça para o seu amigo. O que aconteceu com os alunos do Rabi Akiva? Está escrito que eles faltaram com respeito um com o outro. Não que eles... ou seja, um fez para o outro o que não queria que fizesse para ele. Aí foi como a história do Hillel. Ou seja, isso é toda a Torá. O que você não quer que te faça, não faz para o outro. Isso também é amor. Isso também é amor. Quer dizer, o que quer dizer amor? Você fala, olha, não me bate, não me xinga, não me grita, não me berra. Isso vai demonstrar que você tem amor por mim. Isso também é amor. Quer dizer, não fazer para o outro o que você não quer que te façam. Isso é amor. Então, se o marido e a mulher vem para o rabino e a mulher fala, meu marido não me ama, aí eu vou perguntar para ela, ele grita, ele berra, ele bate? Ela vai falar, não. Então quer dizer que ele te ama. E eu te falo para vocês, isso não é brincadeira. Eu fui professor em Kfar Chabad, no Heider. E depois de muitos anos eu fui perguntar para o diretor como que eu estou de trabalho, né? Se ele está feliz. O diretor falou, quando eu cheguei aqui nesse Heider, também trabalhei aqui alguns anos, e também ninguém me falou nunca nada. Eram imigrantes da época do comunismo, do nazismo, então as crianças eram filhos dos imigrantes, então as pessoas não falavam nada. Aí o diretor falou, eu fui perguntar para o rabino-chefe de Kfar Chabad, Rav Mordechai Ashkenazi, fui perguntar para ele o que estão achando do meu trabalho. E o rabino perguntou para ele, alguém já te tacou um tijolo? Aí eu falei, Deus me livre, não. Aí o rabino falou, então é porque você está trabalhando muito bem, todo mundo está muito feliz com o seu trabalho, todo mundo está amando o seu trabalho, todo mundo está gostando muito de você. E falou lá todos os adjetivos do dicionário, falou só que o único jeito deles conseguirem se expressar é dessa maneira. O fato de ninguém ter te xingado quer dizer que ele está amando muito, muito o seu trabalho. No caso do Rabi Akiva também, na hora que ele falou para os alunos, ame o próximo como a si mesmo, essa é a grande regra da Torá, mas é pelo menos não fazer para o próximo o que você não quer que te façam. E na hora que eles faltaram com respeito um com o outro, aí eles ultrapassaram até o limite mínimo do amor ao próximo, que seria esse limite de não fazer para o próximo o que você não quer que te faça. E aí, na hora que a pessoa não consegue retificar
o que ele fez errado na reencarnação anterior de maneira positiva, aí acontece a retificação, midá keneged midá. Acontece medida por medida, ela acontece de maneira negativa. O que ele fez, ele leva de volta. E o que ele fez? Ele teve um amor pela idolatria, ele teve um amor pela mulher do outro, pelas mulheres do Midian e do Moab, que era recrutar lá todas as mulheres bonitas do país. E qual é a retificação para isso? E aí, você imagina uma coisa assim, a pessoa amou a coisa errada. E o que seria midá keneged midá? O conserto para o medida por medida de amar a coisa errada. Aí a gente volta para Parashá. A gente vê o que aconteceu lá. Na hora que o presidente da tribo de Shimon e os 24 mil habitantes da tribo de Shimon, eles amaram a estátua do Baal Peor e amaram as mulheres do Midian e do Moab, o que Deus mandou para eles lá? Uma epidemia. Então essa é a midá keneged midá do amor proibido. Quando a pessoa ama o que não deve, aí a doença se apaixona por ele. Então, mas, ou seja, assim, agora veio amar ele a coisa que ele não quer. Ele foi amar a mulher que Deus não queria. Agora a doença se apaixonou por ele e se tornou, veio abraçar e beijar ele, se tornou com ele uma coisa só. A doença se uniu a ele. Os dois viraram uma pessoa só. Então esse era a mensagem que quando a pessoa tem um amor que pela Torá é proibido, aí a coisa ruim se apaixona por ele, se une a ele, e aí vem a epidemia. Aí veio aquela epidemia que era uma doença respiratória da época. Eu não sei como funcionava isso novamente, graças a Deus não estava lá, mas era uma doença respiratória, uma coisa grave, e as pessoas morriam no final dessa doença, morriam sem respirar. Uma doença que começava pelo estômago, depois subia para o pulmão, não entendi os detalhes, mas foi classificada como doença respiratória. E aí os 24 mil alunos de Rabbi Akiva, quando deu essa doença lá em Israel, fizeram a estatística de quem morreu dessa doença, foram os alunos do Rabbi Akiva. Então a gente volta para Parashá, da mesma maneira que na Parashá, na hora que ele foi dormir com a mulher do outro, ele pegou a doença, quer dizer, a doença foi dormir com ele. Então o aluno do Rabbi Akiva, que ele podia retificar isso de maneira correta, quer dizer, não se unindo ao amigo dessa maneira, conhecendo o amigo, faltando com respeito, ou seja, assim, o amigo podia falar para ele: olha, esquece que eu existo, mas se você lembra que eu existo, pelo menos lembre de uma maneira, se você vai lembrar para alguém que eu existo, pelo menos lembra para alguém que eu existo de uma maneira positiva, não vai lembrar para alguém que eu existo de uma maneira negativa. Vão perguntar para você: você conhece o Yankele? Você não vai falar: esse cara não presta. Fala que você não me conhece, me esquece. Agora, alguém te perguntou sobre mim, você fala uma coisa ruim, quer dizer, você tem uma união comigo, eu existo para você, e você fala uma coisa ruim, então essa já é uma união proibida, por causa que um falou coisa ruim do outro, então o outro para ele existia, mas existia dessa maneira. E então existia essa união, mas uma união negativa, aí foi para o midá keneged midá, quer dizer, peso por peso, medida por medida. Midá keneged midá, tradução oficial, medida por medida. Mesmo no hebraico clássico, essa palavra é parecida com o português. Tipo assim, dá a entender.
mesmo que a palavra midá, em hebraico, ela é traduzida, ela serve para outras coisas também. Mas aqui nesse caso, é peso por peso, medida por medida. Então ele amou a coisa ruim. Quer dizer, ele se uniu à coisa ruim. Deus mandou para eles a doença que amou eles e se uniu a eles. Agora a retificação para isso. Ame ao próximo como a si mesmo, que é um amor do lado bom. Eles se relacionaram ao próximo, mas com falta de respeito. Então, pelo menos, esqueça que o próximo existe. Pelo menos não se relacione ao próximo. Mas você se relacionou e com falta de respeito, aí a doença se apaixonou por eles, voltou para a situação do deserto, midá que nega de midá, aí eles faleceram com aquela doença, assim essas almas foram retificadas. Agora a gente vai para o Rabi Akiva e a esposa do Tiranos Rufus. Tiranos Rufus era um governador romano que odiava os judeus. Não só odiava os judeus, pessoa ruim. Então uma vez ele sempre discutia com o Rabi Akiva assuntos de Torá. O cara era estudioso, estudado. E ele falou para o Rabi Akiva: vocês dão tzedakah, vocês ajudam os pobres, olha que absurdo, como Deus odeia isso que vocês fazem. Por quê? Ele falou assim, se Deus não deu dinheiro para a pessoa, se a pessoa está morrendo de fome, quer dizer que Deus quer que ele morra de fome. Agora você vai lá, vai dar comida para ele, você está fazendo contra a vontade divina. E aí o Tiranos Rufus deu um exemplo. Ele falou, por exemplo, um rei que está bravo com alguém, coloca o cara na prisão e não dá comida para ele, você vai lá e vai dar comida para ele, o rei vai ficar mais bravo ainda. Aí o Rabi Akiva falou, por um lado, você está certo, se Deus não está ajudando essa pessoa, quer dizer, algum motivo tem, mas olha qual que é o motivo. O rei está educando o filho e colocou o filho na cadeia, não deu comida para ele, e alguém foi lá e deu comida para o filho, o rei está super feliz, falou, esse cara é um santo que eu tive que educar meu filho oficialmente, eu tive que fazer isso, mas pelo menos o outro foi lá e deu comida para ele. E assim tinham muitas histórias entre o Rabi Akiva e o Tiranos Rufus. O nome dele era Torsnóforos, só que a palavra em latim Tiranos quer dizer pessoa ruim. Então os judeus chamavam ele de Tiranos Rufus. E esse Torsnóforos, a esposa dele era uma princesa, era Miss Universo. E ela se interessou pelo judaísmo, ela se divorciou do marido e ela foi a segunda esposa de Rabi Akiva. Então aqui quando a gente fala segunda esposa, a gente não sabe se é pelo motivo que antigamente se casavam com várias mulheres, na época da Mishnah, ou por outro motivo, que a Rachel já tivesse falecido, alguma coisa assim. Mas o que a gente sabe é que ela se converteu ao judaísmo, ela se tornou esposa do Rabi Akiva, e ela foi o tikkun, o conserto da Cosbi Batsur. Cosbi Batsur, que era a princesa de Midian. E então Rabi Akiva foi o tikkun do Zimri Ben Salo, presidente da tribo de Midian, o presidente da tribo de Shimon, e a Cosbi Batsur era a mulher do Tiranos Rufus, era o tikkun da Cosbi Batsur, que era a princesa de Midian. Esse foi o ensinamento do Arizal, Shara Gilgulim, em relação a Rabi Akiva e seus alunos. Então quer dizer que tudo na Torá tem conserto. A gente tem que ficar feliz. Só que é melhor não fazer a coisa ruim do que fazer a coisa ruim e depois ter que consertar. Então muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, e que daqui para frente a gente só faça coisas boas, consiga consertar tudo que a gente fez errado, caso tenha feito em alguma reencarnação anterior,
só por coisas boas que não precisa chegar ao medida por medida. Atzlacha, briut, parnassá beshefa, vekol tov.